Para a vergonha do aniversário, olha nós aqui, né? Glória a Deus. Verso 13 e 14 do livro, do capítulo 4 de Glória a Deus. Diz assim a palavra: mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todo te calares, agora socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai pereceis. E quem sabe se não foi para este tal tempo como este que chegastes ao reino. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pregar, irmãos, sobre as crises revelam Deus e a sua majestade. Todos nós conhecemos a história de Esther, né? História linda. Um dos livros mais inspiradores da Bíblia é o livro de Esther. E a Bíblia conta que logo menina, nova, né? Esther ficou órfã de pai e de mãe. E seu pai, seu tio Mardoqueu, assume a paternidade, né, da menina, da jovem promissora. Esther seria o instrumento que Deus utilizaria para a salvação do povo. Esther seria o instrumento de livramento para a salvação do povo. No meio da história de Esther, como também em nossas vidas, sempre se levanta um vilão, um adversário, né? E nós já temos que conhecer ele, chamado de Amã, aquele que preparou um decreto para matar todos os judeus no reino de Assuero. Afinal, Israel ele estava cativo, né? No ano 483 a.C., sob o reinado de Assuero. Mas aquilo que o adversário faz, irmão, em oculto contra nós, em silêncio Deus se manifesta para dar livramento ao seu povo. Quando Amã ele tocou no seu coração, colocou no seu coração e intentar um decreto contra o judeu, às ocultas, Deus em silêncio, também em oculto, estava preparando um livramento por intermédio da vida de Esther. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse contexto todo, é que no livro de Esther não é mencionado a palavra Deus. Deus ele não é citado em forma de palavra. Você pode ler todos os capítulos e versículos do livro de Esther e você não vai encontrar a palavrinha chamada Deus no livro dela. Independente dele ser mencionado ou não, ele não perdeu o controle da vida de Esther, nem da vida de Mardoqueu, nem da vida do judeu. Entende? Ainda que não mencionado na história, Deus ele permanece no local de exaltação, na sua morada eterna, no seu trono de glória. Louvado seja Deus. E de lá ele domina e comanda a minha vida e a tua vida. Mesmo Deus sem falar palavra, ele fez milagres. É apenas uma curiosidade do livro de Esther. E nós sabemos que mesmo em meio ao silêncio, Deus ele trabalha. Foi em meio ao silêncio de Jesus que a filha da mulher Sírio-Fenícia foi liberta do demônio que habitava nela. Foi no silêncio do Pai, foi no silêncio de Deus, onde José foi exaltado como governador dentro do Egito. Por toda a afronta que José passou, Deus não falou nada com ele, mas ele confiou naquilo que Deus tinha revelado a ele, e ele tornou-se o projeto de Deus. Foi no meio do silêncio de Jesus, durante 40
4 dias da sepultura, que Deus trouxe da sepultura o nosso irmão Lázaro. Foi no meio do silêncio. Você está entendendo? E às vezes Deus não fica assim na nossa vida, calado. E a gente pensa, rapaz, Deus me arrancou da presença dele. Eu desviei da presença do Senhor. Deus não fala mais comigo. Eu não sinto mais a sua presença. E hoje, irmão, eu fui tocado no meu trabalho pela presença do Senhor. E eu falei, Senhor, eu não quero abrir mão nenhum lugar do meu trabalho da tua presença. E aqui eu tenho a oportunidade de engrandecer e de falar do teu santo nome. Perceba que ele não foi citado no livro de Esther, mas ele não deixou de estar lá. Ainda que você não clame por ele, se ele quiser, ele vai te livrar. Ainda que você não mencione ele na tua vida nem na tua história, mas se ele quiser fazer, o que ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus e não depende de ninguém para agir. Então, era um momento de crise. Israel estava cativeiro sob o reino de Assuero. Havia agora um decreto de morte, havia uma crise instalada para o povo judeu. No texto que nós lemos, Mardoqueu chega para Esther e fala assim: tu precisa se posicionar. Ou pensa tu que tu vai ficar quietinho no teu palácio, ou que a morte também não vai te alcançar quando o decreto for executado? Ou pensas tu que Deus não vai trazer o livramento se tu não se levantar? Deus, ele vai trazer o livramento nem que saia de outro lugar. Mas Deus estava dizendo: tu, Esther, foi escolhida para ser um canal de livramento do povo. Tu, Esther, foi escolhida para ser um canal de salvação do povo. Mas se tu ficar quieta, não se posicionar, livramento e socorro virá de outra parte. Porque Mardoqueu sabia que a confiança dele não estava em Esther, mas no Deus que convocou e alistou Esther. Louvado seja Deus. Então a crise que ela estava passando, que o povo estava vivendo, anuncia a Deus. A crise, irmão, não anula o propósito do Senhor. Qual é o propósito maior de Deus para a minha vida e para a tua vida? Primeiro, o propósito é salvar você. E depois que ele te salva, ele te firma os passos da rocha. E depois que você se firma nele, ele começa a te usar como instrumento de livramento, de salvação, de milagre na vida das outras pessoas. Esther, ela não entendia o porquê que ela se transformou rainha sem ser do reino de Assuero. Por ser uma judia, ela não podia ser rainha. Você está entendendo? Mas Deus queria usar aquele tempo, aquela mulher, para livramento. Por quê? Porque crise nenhuma, Everaldo, cancela, anula o propósito que Deus tem. Não! Crise nenhuma que você vai enfrentar vai paralisar o projeto de Deus. Pelo contrário, as crises vão te fortalecer. As crises vão te deixar mais forte. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando você pensa que está fraco, derrotado, é onde o poder de Deus se manifesta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A crise não atrapalha, não cancela, não atrasa o propósito de Deus. Louvado seja Deus. Escute só. Deus estabeleceu um tempo para mudar o cativeiro de Jó. Sabe quando foi? Quando ele reconhecesse que Deus era Deus. Você percebe que por 41 capítulos a Bíblia fala dos infortúnios de Jó, do que ele perdeu, a saúde, família, riquezas, bens. Mas no finalzinho do capítulo 42 de Jó, no último capítulo, nos 45 segundos do segundo tempo, é quando Jó reconhece e diz: eu sei, Senhor, que o Senhor me pode, e que os teus planos não podem ser frustrados. É quando Deus, ele reverte o cativeiro de Jó. A crise que Jó passou não mudou o propósito que Deus tinha de abençoar duplicamente a vida de Jó. Louvado seja Deus. Muitas vezes enfrentei crises
ministeriais, conjugais. E eu pensava, agora acabou o propósito, agora findou o projeto que Deus tinha. E ele fazia, eu só estou me dando ânimo, eu só estou te fortalecendo para a próxima fase, eu só estou te fortalecendo para aquilo que há de vir, eu só estou me dando mais força para não aprender a suportar coisas maiores que virão, crises maiores, mais profundas, para que quando chegar, tu esteja forte, tu esteja treinado, capacitado. Porque o propósito era muito maior do que aquilo que eu queria. O propósito era muito maior que a minha própria vida. Louvado seja Deus. E nenhuma crise, nenhuma circunstância, nenhuma escassez, nenhum levante, nenhum próprio adversário, ele pode anular o projeto, o propósito, o plano que Deus tem a seu favor, ao seu respeito. A Bíblia diz que Deus fala assim: eu bem sei os planos que tenho para vós, plano de fazer prosperar e não de mal, plano de fazer bem e não de mal, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, às vezes a crise é a resposta de que você está no caminho certo. Às vezes o levante é a resposta de que você está no caminho certo. Para estar entendendo que ela estava agradando a Deus, tinha que se levantar alguém. Ei, quando o rei Josias, ele começa a reinar em Israel, com 8 anos de idade, ele vinha da perca do pai e da perca do avô. O pai Amon e o avô Manassés. O avô morreu e assim que o pai assumiu o reinado, mataram o pai. E o menino com 8 anos de idade agora assume o reinado de uma nação idólatra. Deus, ele tinha propósito, e de cara ele enfrenta uma crise no seu reino. Sabe qual? O povo estava entregue à idolatria, ao pecado. Mas a Bíblia diz que quando Josias começou a reinar, ele começou a botar a casa de Israel em ordem. Ele sabia que aquela crise espiritual, que aquela crise de fé não atrapalharia o projeto que Deus tinha para com a vida dele. E quando Deus vai finalizar a história de Josias, ele vai dizer assim: e ninguém fez uma Páscoa e nem irá fazer como Josias fez. Aleluia! Ninguém e nada pode atrapalhar o propósito que Deus tem. Crise nenhuma, circunstância alguma pode atrapalhar o projeto que Deus tem. E o que fala do evangelista João? Jesus profetizou que João seria o último a morrer. Seria o último a morrer. Todos os discípulos estavam mortos quando João começou a escrever o Apocalipse. Não tinha um amigo mais de jornada, Ilha Vivo. Não tinha mais aquele amigo de evangelismo, de visitação, de pregação do Evangelho. João estava encerrado em uma ilha, numa prisão nordestina, num calabouço frio, abandonado pelos homens, as portas desse mundo fechadas. Mas quando as portas desse mundo se fechou, Deus, na sua glória, abriu uma porta do céu para João e disse: vem, João, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Louvado seja Deus. Não atrapalhou o propósito e nem a profecia que Deus tinha estabelecido sobre a vida de João. Glória a Deus. E João, ele foi açoitado, foi lançado num tacho de óleo fervente, foi perseguido, foi torturado, foi preso, e ainda assim resistiu para viver o propósito. Qual era a crise aqui, irmão? Era uma sentença de morte para todo o povo, inclusive para a rainha Esther. Amã foi lá e ó, o decreto que o judeu, todo judeu será morto. Havia um decreto. Imagina aí, se a gente, quando não sabe o dia da morte, a gente já teve. Imagina se a gente soubesse o dia. Você vai morrer em tal dia, fulano. O desespero ia bater, ele não ia. Mas Deus enviou o livramento. Em meio à crise, em meio à circunstância, o propósito não foi cancelado. Aleluia. Segundo, é nas crises que os inimigos
inimigos ocultos são revelados. É nas crises. Escute só, a crise tem dois poderes na nossa vida. O primeiro poder é de selecionar os amigos. Aqueles que não são amigos verdadeiros, eles se afastam. E aqueles que são sinceros, eles se aproximam. A crise também tem poder para revelar os inimigos ocultos. Aquele que estava do teu lado, desejando o teu mal, desejando a tua derrota, no meio da crise ele se manifesta. No meio da situação ele se revela. A mãe estava quietinho, por debaixo do pano, só assinando o decreto de morte para o povo, para a rainha, para o chefe. Foi no oculto. Pegou o carimbo do rei na artimanha. Foi lá e carimbou a sentença de todo judeu. Na crise de Esther, Deus manifestou o inimigo que estava. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque às vezes Deus quer que a gente se defenda, quer que a gente lute. Porque quando a gente conhece o adversário, fica mais fácil elaborar uma estratégia. Quando a gente conhece o inimigo, fica mais fácil a gente se defender. Quando a gente conhece o projeto que o adversário tem, fica mais fácil para você elaborar uma estratégia de vitória e de defesa. Você está entendendo? Mas sem conhecer o adversário, sem saber quem é contra, sem saber quem está armando, mas é nas crises que Deus revela os inimigos ocultos. Aqueles que estão, guarda-minha. Aqueles que, na primeira oportunidade, está pronto para te derrubar. É das coisas que você descobre que está contra você. Eu já tive essa experiência. E no meio de uma crise profunda, há tempos atrás, Deus revelava pessoas que não só desejavam, mas tramavam. Quantas vezes passei por isso? Fui esquecido no campo. E quando fui esquecido no campo, levantaram calúnias contra mim, contra a minha família. Armaram um pecado que não existia. Quantas vezes? Mas era nessas crises que Deus manifestava o seu poder. Escute só. Uma certa feita, Josué vai a uma batalha contra a cidade de Ai. E nessa batalha Josué perde. Josué tinha um exército mais poderoso que essa terra já viu. Ai, quando os espiões voltou da cidade, falou Josué, a cidade é pequena, os inimigos são fracos. Se tu enviar 3.000 soldados, nós vamos esmagar aquela cidade. Mas a Bíblia diz que os israelenses voltaram envergonhados daquela batalha. E Josué, agora ele foi orar, pedir a Deus naquele momento de crise, naquele momento de derrota. E Josué foi orar porque Deus tinha feito ele passar por aquela vergonha de ter trazido o povo marchando para aquela cidade, para andar contra aquela cidade. E agora o povo, um exército de 32.000 estava envergonhado por um inimigo tão fraco e tão pequeno. Aí Deus fala: eu vou revelar o teu inimigo oculto. Acã roubou daquilo que eu falei que não era para pegar. Ele foi a Jericó e eu falei que a cidade era amaldiçoada, mas ele pegou túnica, ele pegou ouro, ele pegou prata, está debaixo, escondido. Procura Josué, porque tem pecado no meio de Israel, tem pecado no meio do arraial, e não há vitória enquanto o pecado está encoberto, não há vitória enquanto o inimigo não é manifestado, envergonhado. Então Josué começa a procurar tribo por tribo, até encontrar a casa de Acã e condenar a casa de Acã. O inimigo que estava oculto, escondido, foi manifestado, foi revelado. Louvado seja Deus. Aleluia! Porque Deus, Ele não vai te deixar, irmão, perder. Porque o inimigo tramou e quis vencer ao oculto. No meio da crise ele vai revelar quem é. Louvado seja Deus. Ele vai revelar quem é. No meio da crise. Glória a Jesus. No meio da crise,
Todos que estiver tramando ocultamente, Deus ele vai trazer à tona. Eu costumo dizer que máscara nenhuma consegue ficar na cara da pessoa por muito tempo. Uma hora a máscara é lançada no chão, uma hora a cara é vista como ela é, uma hora a falsidade aparece, a mentira aparece, uma hora aquilo que falaram contra você, de calúnia, de mentira, vem à tona. Louvado seja Deus. E enquanto Amã tramava escondido, Deus fazia com que seu povo experimentasse um milagre futuro a toda vista. Louvado seja Deus. Não, quando Deus ele para responder, ele não age semelhante ao adversário. O adversário age ocultamente, mais Deus ele se revela para todo mundo ver. Louvado seja Deus. Então nas crises que Deus vai revelar, os inimigos ocultos, presta atenção, abre os teus olhos. Terceiro, é no meio da crise que Deus cobra de você posicionamento. Posicionamento. Eu já tive uma crise de fé tão profunda. Isso os 3 anos de convertido para 4 anos de convertido. Eu acho que eu era o grego, né? Eu comecei a desacreditar em Deus. Não foi das promessas. Eu comecei a deixar de crer. E na igreja, já estava pregando, já estava escola bíblica. E eu comecei a deixar de crer que Deus fazia. Eu comecei a deixar de crer que Jesus ia voltar. Eu comecei a deixar de crer que a palavra de Deus tem poder. Aí Deus falou: é hora de você se posicionar. A crise, irmão, a crise pede de você um posicionamento. Quando Mardoqueu fala com Esther, ele estava exigindo dela um posicionamento. Esther, tu é rainha, tu pode fazer alguma coisa. Quando ele manda ela ir até o rei, ela diz: ei, Mardoqueu, eu só posso ir lá se o rei me permitir, senão eu vou morrer. Insistindo, Mardoqueu, ela entende que também morreria se não fosse pelo decreto de Amã. Ela não tinha escapatória. Entende? As crises, irmãos, revelam e exige de você um posicionamento. Quem sabe, se o decreto não fosse estabelecido somente para o judeu, ou se não fosse para o judeu, ela ficaria quieta, não faria nada. Mas quando o decreto também alcançava o judeu, e ela, como judia, estaria incluso no meio do decreto, a morte também alcançaria ela. Ela precisava o quê? Se posicionar. Quantas vezes, irmão, nós estamos passando por crises financeiras, conjugais, crises de fé? Não venho dizer a você que você nunca passou uma crise de fé. O próprio Asaf passou, você não vai passar. O próprio Moisés passou, você não vai passar. Quantas vezes nós nos encontramos em algumas crises da nossa vida, irmão? E às vezes, nessa crise que eu passei, eu tinha vergonha de ler a Bíblia. Eu tinha vergonha de entrar na presença. Eu comecei a me jogar indigno de desfrutar da presença de Deus. Era tudo que o adversário queria. Era eu sentir vergonha de Deus porque eu estava passando por uma crise de fé. Mas na verdade, a solução para a minha crise de fé era começar a crer através da oração, através da leitura, através do jejum, através de um posicionamento. Quantas vezes a crise chega até você porque você perdeu a posição? Deus te chamou para fazer algo e você não faz, e nem fez, e nem se posicionou para fazer. Aí às vezes a crise chega, é Deus falando: se posiciona, porque eu não te chamei dessa forma. Ei, Esther, talvez ela não soubesse do plano que Deus tinha estabelecido para o livramento do povo, mas quando ela teve conhecimento que ela seria o instrumento de livramento do povo, ela se posicionou em meio à crise. Se posiciona, irmão. Pastor, e é para fazer o quê? Vai orar. O posicionamento que Deus quer é que você consagre, é que você medite nas Escrituras. Para com essa vida bagunçada de ficar no celular o tempo todo. Para com essa vida bagunçada de não ter um tempo de comunhão
oração no teu tempo. Começa a organizar no teu tempo. Para de ser como Marta e começa a ser como Maria. Louvado seja Deus. Para de ser como Marta, ocupado com tantas coisas. Quando é a presença, é o cansaço, é a fadiga. É a fadiga. Eu passei uma crise que eu não conseguia orar mais de madrugada. Eu não conseguia acordar mais. Aí sabe o que Deus fez? Abriu uma porta que eu preciso acordar de madrugada. Eu acordo todos os dias, de segunda a sexta, às 3h20 da manhã. Aí eu falei, eu entendi, Jesus, o propósito da porta aberta. Eu tenho que orar esse horário. Eu só pego o ônibus 4h30, mas eu vou acordar uma hora mais cedo e será propósito. Você está entendendo? Então pare um pouco, reflete um pouco, se posiciona. Deixa eu fazer uma pergunta pertinente. Tem quanto tempo que tu orou? Que tu leu a Bíblia? Se eu passasse a mão assim, ó, na tua Bíblia, será que eu encontraria poeira nela? Porque a poeira revela o quanto tempo você não pega nela, se não. Se eu for na sua casa e passar o dedo, talvez você não tenha limpado um móvel seu hoje, enquanto poeira dele, porque você não teve acesso, você não limpou. E eu costumo dizer que o sintoma de um crente está desviando é que a Bíblia dele começa a dar poeira. Começa a dar poeira. Se eu parasse para passar agora a mão em todas as aí, será que você tem tido relacionamento com a palavra, posicionamento com a palavra? Será que você ainda chora na presença? Será que ainda tem lágrimas para chorar? Não, eu não estou falando porque você está triste, mas porque você foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, e por isso você não suporta, você não resiste, o seu coração se quebranta. Isso é posicionamento. Um coração quebrantado e contrito é o que agrada ao Senhor. Isso é posicionamento. Para você ter noção, irmãos, do que o posicionamento na vida do crente é tão importante. A Bíblia diz que o rei da Síria discipulou Israel. E agora Israel estava isolada pelo exército inimigo. A Bíblia diz que um homem se posicionou e teve uma estratégia. Eu vou colocar os levitas sobre as muralhas para começar a cantar, para começar a louvar. Eu vou botar os levitas à frente do meu exército. Agora me faça uma pergunta. Tu já viu alguém vencer batalha cantando? Uma guerra de espada, quem é que vence cantando? O rei colocou os levitas com a arca da aliança à frente e disse: começa a tocar o hino, toca um louvor aí, para ver se Deus se agrada. Isso é posicionamento. Ele sabia que ele não podia vencer a Síria na base da espada, mas quando ele se posicionou, aí Deus deu uma ordem, um anjo que matou naquela noite 185 mil soldados para dar vitória ao seu povo, porque alguém se posicionou. E você está lá, vendo o seu filho caminhando para o caminho que Deus não se agrada, se posiciona. E você está vendo o seu esposo indo para um caminho que Deus não se agrada, se posiciona. Você está olhando a sua esposa caminhando para um caminho que Deus não se agrada, se posiciona. Você está vendo o seu ministério caminhando para um local que Deus não se agrada, se posiciona, crente. Se posiciona. Ah, pastor, eu queria que Deus libertasse a minha parentela. Se posiciona. Começa a interceder, a orar, começa a chorar. Havia um evangelista chamado Jonathan Edwards, do século XVII. Ele disse que a gente só começa a orar quando a gente começa a chorar com soluços. Que a oração só é válida quando há gemido de dentro para fora. Enquanto não acontece isso, é só palavra lançada no vento. Não há quebrantamento. Você começa, irmão,
quer saber do coração quebrantado e contrito, para que você se posicione conforme Ele quer. Começa a entender a Deus pela sua palavra. A pregação é muito importante. E graças a Deus que nós temos uma igreja bíblica. Você tem um pastor que zela pela palavra. Os pastores que vêm ministrar aqui zelam pela palavra. Mas nada disso, irmão, supera. Nada disso toma o local da comunhão íntima sua e a palavra do Senhor. Nada disso substitui o seu contato com a palavra, trancar em seu quarto, na sua mesinha, no seu quarto de oração, no seu particular. E é lá onde Deus vai falar os maiores segredos da tua jornada para você mesmo. É diretamente com você. Se posiciona. Tem quanto tempo que você ora? Agora eu vou pegar. Tem quanto tempo que você fez o jejum? Quanto tempo? Amém? Se posiciona. Quarto. É nas crises onde grandes vitórias são reveladas. É nas crises onde grandes vitórias são reveladas. Louvado seja Deus. Você já percebeu que todos os homens de Deus que passaram crises profundas, e quando você começa a ler sobre a crise que aquele homem enfrentou, você pensa que não vai ter um final bom? Mas quando chega no final da história, você vê Deus fazendo um ribuliço para dar vitória ao seu povo. Aí você fala assim, rapaz, não tem como. Aqui só Deus mesmo. Não tinha como vencer essa batalha, olha o que Deus fez. E às vezes aquilo que começou como uma aparente maldição, Deus ele transformou em bênção. Aí, na vida de Esther, havia um decreto, havia uma maldição instalada, haveria morte. E não era só de uma mulher, mas de um povo inteiro que estava cativo e oprimido sobre o rei Assuero, dentro dos grupos do rei Assuero. Um povo que era perseguido pelo governador de Assuero. Haveria morte e muitas mortes. Agora imagine aí, quando falou judeu, ele não discriminou adultos. Haveria crianças de colo, de 1 ano, de 2 anos, 3 anos. Haveria jovens que estavam entrando na sua adolescência. Jovens que teriam casamentos marcados seriam cancelados por conta do decreto. Adultos que poderiam estar começando um relacionamento com um casamento marcado, mas por conta do decreto, aquilo ali teria que se acabar. Aparentemente uma maldição. Uma maldição. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No livro de Neemias, capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz que Deus transforma em bênção aquilo que foi enviado como maldição. Neemias capítulo 2, verso 2: o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Sabe quando Adão promoveu, construiu a forca e disse: é de Mardoqueu, é para ele. Ele estava convicto da sua vitória. E quando o rei começa a questionar, a falar com ele: ô Amã, o que é que o rei faz? Há um homem cujo rei se agrada. Aí Amã, todo orgulhoso, ele diz: eu colocaria ele num cavalo, daria a ele honras e passaria com ele na cidade apresentando ele. Aí ele assim mesmo, faz isso com Mardoqueu. E a Bíblia diz que quando Amã se topou, a Bíblia diz que quando ele chegou na própria casa, a carruagem do rei já chegou com os seus guardas. Amã não teve nenhuma estratégia de reviravolta, de defesa. Quando ele chegou em casa, a carruagem do rei, para prender Amã, já estava esperando.
E a maldição que estava na vida do Barroteiro se transformou em bênção para Barroteiro. E aparentemente, bênção que estava na vida de Amanda se transformou em maldição. Olha o que Neemias disse. Que a maldição, Deus transformou em bênção. Transforma em bênção. Aquilo que enviou, sabe? Quando alguém enviar uma palavra negativa, quando você passar na rua e as pessoas ficarem lançando palavras de maldição, diga assim: Senhor, transforma em bênção. Transforma em bênção, Senhor. Transforma em bênção. Não se tristeça, não. Não murmure, não. Só peça a Deus, Deus transforma em bênção. Foi enviado como maldição. Fizeram, Pai, uma obra contra a minha vida, contra o meu casamento, mas o Senhor, Ele é poderoso para transformar toda a maldição em bênção. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. E muitos tomam posse e creem na maldição hereditária por conta disso. É porque esqueceram de ler os versículos seguintes que está escrito: mas Deus visitará com misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o temem. Aquilo que foi maldição na sua vida lá atrás, quando você era do mundo, Deus pegou você, converteu você, escreveu o seu nome no livro da vida, e agora o que Ele fez? Transformou aquela maldição que estava na sua descendência, os seus filhos, a sua posteridade, os seus netos, os netos dos seus netos, os bisnetos dos seus bisnetos, é quem vai colher a bênção que Deus estabeleceu por intermédio da sua vida. Louvado seja Deus. Transforma em bênção. Para finalizar, é das crises que os verdadeiros se levantam e ajudam. Se você for ler o capítulo 7, Esther vai até o rei e diz: rei, você pode mudar o decreto? A palavra do rei foi: eu não posso. A minha palavra ela não volta. Decretou, está decretado. Ninguém podia revogar a palavra do rei. Ainda que Deus tenha revelado o inimigo que estava oculto, a sentença de morte ainda estava lá. E Esther, pelo fato de ela ser rainha, não podia fazer nada e só interceder. E ela foi junto ao rei e disse: muda a sentença, muda o decreto. E o rei falou: não, a minha palavra não volta. Ela não volta, mas o que eu posso fazer? Sabe o que eu posso fazer? Eu posso emitir um novo decreto. Eu posso enviar uma nova sentença. Eu posso escrever uma nova lei. Aí a Bíblia diz que o rei começa a escrever assim: diga aos israelitas que eles agora têm por obrigação defender a sua própria vida. Não, eles não vão morrer como ovelha muda ao matadouro, mas agora eles podem se defender. A sua casa, a sua família. E a Bíblia diz que o temor do judeu tomou o reino de Assuero. E quando o decreto estava perto de se cumprir, a Bíblia diz que as pessoas que não eram judeus se tornaram judeus para lutar junto com o povo judeu. Oh, aleluia, Everaldo. Deus enviou o socorro de outra parte. O decreto não foi mudado, mas tocou no coração das pessoas que não eram judeus, para ajudar o judeu a se defender. E a Bíblia diz que houve livramento para toda a casa do judeu naquele dia. Louvado seja Deus. As crises revelam os verdadeiros, aqueles que vão lutar ao teu lado. É no meio da crise que Deus levanta intercessor de verdade para orar por você e com você. É no meio das crises, irmãos, que Deus vai enviar
vivifica, que transforma, que eleva, que lança para a frente. Ele vai dizer assim: eu vou orar mesmo, não se preocupe não, eu vou orar de verdade. E tem gente que fala assim: eu vou orar, mas não ora. Mas ali, Esther percebeu e Deus quebrantou o coração do povo. O decreto não podia ser mudado, mas agora Israel tinha uma nova lei. Tinha uma nova lei. Qual é a lei? Se defendam. Se defendam. E o povo tomou a dor de Israel para si. Se juntou com o povo, irmãos. Não tem noção do que é isso. Sabe? Eu vou tocar um assunto. Você está lá capinando o terreno. Aí chega o desconhecido, pega o enxado e começa a te ajudar. Foi isso que Deus fez. Você está lá passando uma angústia e chega alguém e fala assim: irmão, fica tranquilo, Jesus ele está no controle. Ele deu o domínio, é Deus levantando o socorro. É Deus levantando o socorro. É quando você recebe uma sentença, um diagnóstico contrário à sua vida, aí você encontra pessoas que oram por você, intercedem por você e querem ver você bem, e pega por a causa e coloca diante do rei, diante do Senhor, e diz: Senhor, aleluia. Mundo decreto, mundo diagnóstico. É desse tipo de jeito que é nosso lado, não. Agora que você também ser esse tipo de gente do lado que está perto de você. Não queira só para si, mas seja você também. Esse intercessor, esse amigo fiel, esse que se revela no meio das coisas. Não para fazer com os amigos de Jó. Revela o teu pecado, não. Confessa o teu pecado, não. Mas para orar mesmo, para interceder de verdade. Porque na nossa vida, irmãos, nós enfrentaremos inúmeras situações em que nós necessitamos, irmãos, de gente que ore por nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você encontrar alguém que diga assim: ô irmão, essa noite Deus me incomodou para orar pela tua vida, zero por essa amizade. Zero. Porque a Bíblia está assim também. Quando você encontrar alguém que fala assim: eu orei, eu levantei de madrugada, irmão, intercedi pela tua vida, eu estava na rua caminhando, eu lembrei de você, e eu comecei no meu coração a fazer uma intercessão pela sua vida, para que Deus te tocasse, te desse livramento, te desse cura. Sério, dessa vida. Sério. E final, eu digo que no livro de Esther, Deus não nos abandona. Ele não nos abandona. Você percebeu que ele não foi mencionado? Em todo o livro de Deus ele não aparece. Não. Ele não é citado, ele não é lembrado, não é mencionado. Mas nem por isso ele deixou de agir. Nem por isso ele fez questão de dizer: eu estou aqui. Não temas, eu estou contigo. Havia uma misericórdia, que o Senhor estava lá, cuidando. Havia uma crise, Deus estava lá, cuidando. Não importa, irmão. Se ele estiver em silêncio, mas ele está lá. Ou se ele está dormindo como no barco dos discípulos, mas ele está lá. Mas certa vez Deus chegou para Davi e falou: Davi, se esconde. Se esconde. Imagine um rei acostumado a vencer batalhas, a enfrentar os filisteus, e agora Deus, o próprio Deus, olhar para Davi e falar: se esconde. Vai lá para trás das florestas dos maus sameiros, fica lá. Não sai não. Para Deus dizer: eu estou contigo, meu filho do céu. Ainda que eu esteja escondido, eu estou lá. Se tu fizer a tua cama no mais alto dos céus, ali eu estou. Se você descer até o mais profundo abismo, ali eu te enxergo, eu te vejo. Se você tentar se esconder no fundo do barco, e te pegar no fundo do barco e lançar no barco, e lançar no mar um peixe que engolir, até ali Deus te encontra. A Bíblia diz que Deus olha e disse: e das portas do inferno eu clamei ao Senhor, e o Senhor me escutou. Louvado seja Deus.
A Bíblia diz que o rei Manassés estava preso e lançado no fosso dentro de um cativeiro. E a Bíblia diz que Manassés orou deveras ao Senhor e o Senhor não o abandonou. Quantas vezes Jeremias, lançado no poço, achando que estava esquecido, e Deus lá. Deus lá. Foi assim com a vida de Esther. Foi assim com a vida dos discípulos. Quando Elias estava na sua profunda agonia, ele disse: Senhor, só tem eu não suporto sozinho o ministério, a chamada. Deus, calma, tem 7 mil escondido, rapaz. Tu não está só, eu não te abandonei e nem te deixei só. Tu pensa que está só, mas tem 7 mil guardados nas cavernas dele, não. Sendo alimentado a pão e água. Fica calmo, Elias, eu estou no controle de tudo, eu não te abandono. Louvado seja Deus. Se coloque de pé. O socorro, o livramento virá de um jeito ou de outro. O socorro e o livramento glória a Deus. Aleluia, Jesus.
é só você ter confiado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dar as boas-vindas, né, às irmãs que nos visitam hoje. A irmã, qual é o nome dela, Lene? A irmã Leia, neguinha ali, que aceitou Jesus, ó. A irmã Leia também renovou sua aliança com Cristo. Pinha, que está ali se escondendo. Danila. Tem mais alguém aí que está nos visitando hoje? Tem a filha de Pinha ali. Ela está aí, Pinha. Aqui está na salinha. O que, é que a igreja vai dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode vir que a casa é sua e nós te amamos. Glória a Deus. Vamos orar para as crianças.